Voltei do exame de alergia agora. E só nesse exame mais simples, já deu que eu tô com acho que umas 7 alergias. Por aí, sabe? Aí eu vou ter que fazer um das costas também, que dura 3 dias esse exame. Isso aqui no laboratório 3 vezes, ou 2, alguma coisa assim. Eu tenho que marcar, ainda não marquei. É isso, vai vir ver meus avós, já que eu tava aqui pertinho. Dust motes dance in golden beams, floating through my quiet dreams. Every book a stolen hour, pressed in pages filled with power. Shelves like sentinels stand tall, whispering the secrets all. Turn the hourglass once more, let me love you like before. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Eu tava refletindo sobre a consciência de finitude e eu entrei em colapso quando eu de fato notei que o tempo é um recurso inesgotável. Vamos refletir isso comigo? Espero que vocês gostem. Espero que vocês entrem em colapso junto comigo pra eu não ser a única. E espero que isso mude algo na vida de vocês. Vamos lá? A gente cresce como se o tempo fosse um recurso inesgotável. Como se sempre existisse um depois. Então depois eu ligo, depois eu falo, depois eu peço perdão, depois eu amo, depois eu começo, depois eu vivo. E nesse depois a vida vai sendo empurrada pra um lugar que nunca chega. A gente transforma o agora em espera. Então a gente tá sempre esperando a coragem, sempre esperando a estabilidade, sempre esperando a validação. E enquanto a gente vai esperando, os dias vão passando sempre de licença, silenciosos. Então a gente tá esperando algo, mas o amanhã vai chegar. E a gente vai ficando mais velho. E a gente continua esperando, porque esse negócio não tá chegando. E aí a gente deixa de fazer muita coisa, porque a gente tava esperando por um agora que talvez nem exista. O tempo, ele não vai negociar. O tempo não tem moeda de troca, o tempo não entra em consenso. O tempo não negocia. Ele não vai pausar porque você não tá pronto. Não, desculpa, você tem como pausar? Não é jogo que você pausa uma fase, que você pausa um momento porque tá difícil e aí então você vai fazer outra coisa. Não. O tempo, ele acontece. Enquanto ele vai acontecendo, a gente talvez perca ele. O tempo, ele não vai retroceder porque você precisava de mais um ensaio da tua peça. A vida não é um teatro. Na verdade, a vida é a própria apresentação. Não tem ensaio. O que você faz, o que você apresenta. Sabe? O tempo, ele simplesmente segue. E nós é que decidimos se seguimos junto com ele ou se ficamos adiando a própria existência. Clarice Lispector disse: "Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido." Talvez a consciência de finitude seja isso. Parar de viver automático. Parar de adiar o que é essencial.
É como se a percepção do fim nos acordasse para o que realmente importa. Então a gente deveria parar de se explicar demais, parar de se diminuir para caber em qualquer lugar, parar de esperar que a vida se organize perfeitamente antes de começar a vivê-la. Isso não vai acontecer, porque a vida raramente se organiza antes de ser vivida. Ela se organiza enquanto acontece, então enquanto a gente vai vivendo, a vida vai se organizando e tá tudo bem. Quando você entende que seus dias são contados, eles deixam de ser comuns. Seu dia passa a ser precioso, eles passam a ter peso, eles passam a ser sagrados, não porque são perfeitos, oh meu Deus, mas porque são limitados. Seus dias acabam, um dia eles vão acabar. Limitados como um pôr do sol, como uma estação do ano, como a infância. E justamente por terem fim, que eles carregam beleza, que eles são belos, que eles são importantes. Essa é a limitação que dá profundidade às coisas. Dostoiévski disse uma vez nos Irmãos Karamazov o seguinte: o mistério da existência humana não está apenas em viver, mas em saber para que se vive. Forte, né? A finitude nos força a encarar essa pergunta. Ela nos empurra contra a parede da própria consciência. Porque quando você entende que não é eterno, você para de viver no raso. Você começa a se perguntar, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu quero isso? O que realmente importa quando tudo isso vai embora? Essas perguntas não são confortáveis, levam a gente a um lugar de consciência. E às vezes ter consciência é um pouco desconfortável. Mas são perguntas necessárias. Porque afinal, se o tempo é limitado, então ele é precioso. E se ele é precioso, desperdiçá-lo é quase uma forma de autoabandono. É abandonar a própria possibilidade. É deixar a própria história inacabada por medo de errar. É escolher a segurança em vez da verdade. Tolstói mostrou, na morte de Ivan Illich, um homem que só percebe que não viveu de verdade quando está morrendo. E o desespero dele não é morrer, não é a morte. O desespero dele é perceber que viveu superficialmente. Talvez esse seja o maior alerta que a literatura já nos deu. Sabe, viver superficialmente, tudo que você viveu superficialmente não vai voltar atrás pra você melhorar e viver de uma forma mais profunda, mas não, já foi, já viveu. Não, tudo que a gente vive superficialmente não tem volta. Tudo que a gente não depositou sentimento, emoção, já aconteceu. A chance já foi. Essa questão me assusta mais do que a própria morte. Viver superficialmente me assusta mais do que morrer. Não viver intensamente, não amar com presença, não dizer o que precisava ser dito, não ter tido coragem de ser quem era por dentro, porque no fundo todos nós sabemos quando estamos vivendo só pela metade. A gente sabe quando a gente não é inteiro, quando a gente se divide em parcelas para caber em alguns outros lugares. A consciência da finitude, ela não é mórbida, não. Ela é libertadora, ela traz uma certa paz. Ela não nos encolhe, mas ela expande tudo aquilo que é a gente. Como se a nossa mente, a nossa consciência não coubesse dentro de nós. Ela explode, ela entra em colapso. Ela tira a ilusão que temos do controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre tudo. A gente pensa que tem, a gente tenta ter, mas isso é irreal. A gente não tem como controlar o tempo. Da mesma forma como o tempo não nos controla. Mas a gente tem que saber o que fazer com ele. Ele tá lá. Ele existe. Ele não faz algo. O tempo não faz algo. O tempo é. O tempo ele tá lá, passando. Pá, pá, pá. O negócio é o quem nós somos diante do tempo. Essa consciência, ela vai tirar a ilusão de que temos controle sobre tudo e vai colocar na nossa mão a única coisa que realmente temos. O que é? É a escolha. Escolher onde investir tempo, escolher quem merece permanência, escolher o que vale a sua energia limitada. Porque ao contrário do que muita gente pensa, a gente não é 100% o tempo todo. Às vezes a gente está 80%,
40, 30, até 5, até 1% a gente consegue. Mas onde é que a gente está investindo essa energia? Onde é que a gente está se colocando? Quando você percebe que sua energia é limitada, você começa a distribuí-la com mais consciência. Sabe? Quanto de mim cabe em algo? Quanto de algo cabe em mim? Essa coisa merece eu 100%? Eu mereço essa coisa? Tipo, no sentido de se fosse uma coisa ruim, por exemplo. Eu mereço entrar em um joguinho de manipulação? Não, eu pelo menos não creio que eu mereça isso. A gente não merece ser manipulado. Então por que a gente às vezes se coloca em situação como essa? Né? José Alencar escreveu sobre amores intensos em alguns dos livros dele. Quase trágicos. Porque talvez ele entendesse que aquilo que é efêmero é justamente o que mais nos atravessa. A beleza dói porque passa, mas é justamente por passar que ela é bela. Talvez a eternidade banalizasse tudo. Eu acho que se tudo fosse eterno, nada seria tão importante. Se tudo fosse eterno, não teria por que a gente dar importância para algumas coisas e outras não. Afinal, tudo seria eterno, a gente teria a chance de aproveitar tudo. Talvez a eternidade banalizasse tudo. É o fim que dá contorno ao instante. É o fim que dá beleza. Acho que o fato das coisas serem finitas é o que torna elas belas. Acho que o fato das coisas acabarem é o que as fazem preciosas e importantes. Curiosamente, aceitar que a vida acaba é o que torna a vida urgente. A vida, ela tá aí. Você tem que viver ela. Se tu não viver, tu não tem como voltar atrás. Ela é urgente no sentido de prioridade. A vida tá aí. Usufrua da sua vida. Sabe, no sentido de verdade. A sua vida existe. A sua vida, ela é feita para ser vivida. Urgente como aquilo que não se pode mais ser adiado. Não tem como adiar a vida. É impossível você estar adiando o seu próprio viver. Quando você aceita que seus dias têm limite, você começa a escolher melhor onde coloca seu coração. Você começa a perceber que não vale a pena gastar energia com o que não te constrói. Que não faz sentido adiar conversas que são necessárias. Que não compensa economizar no amor. Por que você economiza quando tá amando? Você só tem essa vida, né? A consciência da finitude não rouba alegria. Ela intensifica. Ela faz você saborear o café quente, o abraço demorado, o riso inesperado, porque você sabe. Isso não é garantido, sabe? As nossas mãos não conseguem segurar o tempo. Os instantes passam. Eles atravessam. O tempo é raro e a vida é irrepetível. O tempo, ele não é uma promessa. O amanhã nunca foi prometido pra ninguém. É porque nada é garantido. Absolutamente nada. O amanhã, ele não foi uma promessa pra ti. Você não tem a promessa do amanhã. Talvez ele aconteça. Talvez não. Talvez pra alguns sim. Talvez pra outros não. O amanhã acaba, o amanhã termina. Talvez nem exista amanhã. Por isso que a gente tem que aprender a viver a nossa vida com muita responsabilidade. Mas a gente tem que viver como a gente é, sabe? Talvez daqui a 70 anos, quando eu tiver 88 anos, eu olho pra trás e falo, caramba, eu não vivi nada do que eu poderia ter vivido. Ou talvez eu olhe pra trás e fale, caraca, fui a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu soube viver. Então a gente precisa ter essa noção de que o tempo não é promessa, o depois talvez não chegue e o amanhã talvez não seja uma realidade para todos. Quando você percebe isso, o cotidiano deixa de ser banal. É libertador admitir que somos passageiros. No fim das contas, não é a morte que mais me assusta, e sim a possibilidade de ter vivido pela metade. Ter sido metade coragem, metade entrega, metade verdade, metade presença. Porque no fim a única coisa que realmente morre antes da morte é a vida que a gente não viveu. Haja apesar da finitude. Não deixe pra amanhã. Sabe? Mas também não se sobrecarregue, isso também não é bom.
Mas se você tem a chance de fazer hoje, não deixa pra amanhã. Talvez amanhã nem exista. Se você ama, fale. Se você não concorda, fale. Se você concorda, também fale. Se você ama seus pais, vai lá e dá um abraço neles. Se você ama seus amigos, marca um encontro com eles, cara. Ama a sua igreja, vai no culto. Entendeu? Tipo, se você ama, se você quer, se você não quer, se posiciona. Entende? Faz o que você quer fazer com responsabilidade. Sabe? Eu, no meu lugar de fala, preciso falar da minha fé, porque é aquilo que eu acredito. Então, tenha Jesus no centro das suas escolhas, para que você também não viva uma vida responsável, mas saiba viver uma vida responsável, para que ela não se torne qualquer coisa. Haja sabendo que não existe cenário perfeito, que nunca haverá total certeza. Você nunca vai ter talvez 100% de certeza das coisas, e tá tudo bem. Não espere você não ter medo, não espere ter garantia, não espere aplausos. Porque se você esperar demais, você não vai saber viver de uma boa forma. Porque se somos limitados, então que sejamos intensos. Se somos passageiros, que sejamos presentes. Se temos poucos dias, então que eles não passem por nós sem que nós passemos por eles. Que a gente não atravesse a própria existência como quem está distraído. Que a gente não chegue ao fim perguntando onde esteve durante toda a vida. Se o tempo é um presente, não uma promessa, o que você está fazendo com o seu tempo? É isso. Esse foi o vídeo. Essa foi a minha reflexão sobre finitude. Eu espero que vocês tenham gostado. E que talvez tenham entrado em colapso junto comigo. Que vocês se recuperem. Até mais.